É tudo sobre uma busca interior, sobre juntar partes de você mesmo. E talvez também uma busca por partes que ainda nem foram encontradas. É sobre uma conversa com você mesmo, com o seu eu interior. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. The Man Who Sold the World. Talvez você tenha conhecido esse clássico através do Nirvana, assim como eu. Mas essa canção é do David Bowie e ela foi lançada em 1970. 23 anos mais tarde, em 1993, o Nirvana apresentava a sua versão, a sua releitura da música no acústico MTV. Inclusive aí, ao longo do tempo, a versão do Nirvana acabou sendo mais popular do que a versão original do próprio David Bowie e de vários outros artistas que ao longo dos anos também fizeram releituras e regravaram esse clássico. E essa música, inclusive, The Man Who Sold the World, foi o single que foi usado para fazer toda a publicidade em cima da divulgação do álbum MTV Acústico, que é o MTV Unplugged do Nirvana. E pra gente entender a letra da música, pra gente entender a letra de The Man Who Sold the World, é importante a gente lançar um olhar sobre quem foi o David Bowie, esse camaleão do rock, assim como ele ficou conhecido. O David Bowie, ele tinha uma característica, um negócio muito interessante, que ele foi, ao longo da história, da vida artística dele, ele foi criando ali uma série de personagens. E aí eu trago pra vocês um pedacinho da minha interpretação, Renata. É como se cada personagem desse que ele ia criando representasse um pequeno traço ou um pedacinho da personalidade dele, que cada hora se mostrava ali com uma determinada face. E se tem uma coisa que é uma grande verdade, é que quando nós entramos em caminhos de busca, de autoconhecimento, que a gente procura se entender melhor, vem de fato os grandes questionamentos da vida, os grandes conflitos que a gente vai entrando em contato dentro de nós mesmos. E muitas vezes, em meio a essas buscas, a gente acaba entrando em caminhos também de busca espiritual. O David Bowie disse que ele escreveu essa canção num momento da vida dele que ele estava estudando budismo. Segundo ele, os 15 minutos dele em contato com o budismo. E ele falou o seguinte: eu me lembro claramente do meu estado de espírito quando estava escrevendo a canção, na qual era, acho, próximo de um estado místico, que alguém com 19 anos pode estar. E entender tudo isso faz todo sentido quando a gente faz um paralelo com o Kurt Cobain. Como que alguém como o Kurt Cobain foi se interessar pela letra dessa música? Porque, de fato, tem tudo a ver. Um cara que, na minha opinião, tão introspectivo e, ao mesmo tempo, tão profundo e que tava nesse entendimento mais profundo sobre ele, sobre a existência e sobre a vida. É muito óbvio, faz muito sentido pensar que o Kurt Cobain seria alguém que sentiria ali um certo fascínio e interesse mais profundo pela letra dessa música do David Bowie. E ainda bem que esse interesse todo do Kurt o levou a fazer essa releitura, a regravar a versão com o Nirvana, porque eu, de verdade, eu amo a versão do Nirvana na voz do Kurt Cobain. Você, me fala aqui nos comentários, eu quero saber qual que é a sua versão preferida da música The Man Who Sold the World. Kurt Cobain, com Nirvana, David Bowie ou algum outro artista que regravou a música? Deixa aqui pra mim nos comentários. Aí, ó, falando em Nirvana, pra você que é fã, que curte a banda, a gente já tem outras músicas aqui no canal, Something in the Way, por exemplo, que é tema do filme Batman 2022. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo pra você assistir depois, quando essa aula aqui terminar. Então, bora entender o que é esse diálogo mental com esse eu interior que o David Bowie traz nessa música, que pode ser considerada uma música bastante enigmática. Vamos aqui entender, vamos trazer as nossas interpretações, aprender a cantar e, claro, aprender inglês com esse clássico, The Man Who Sold the World, na versão do Nirvana. A música começa assim: We passed upon the stairs. O que isso aqui significa? Olha só, a gente vai ver aqui ao longo da letra dessa música que as coisas não podem ser traduzidas ao pé da letra, como em várias e várias músicas. A gente vai trazer aqui a nossa pitadinha de interpretação, tentando entender o que talvez ele tá querendo dizer, sabendo que toda a música é uma grande viagem mental do David Bowie conversando com o eu interior dele. Quem sabe algum desses personagens aí que ele criou ao longo da vida. Então, quando ele fala assim, We passed upon
upon the stairs. Nós passamos pela escada. Stairs, escada. Então, seria mais ou menos assim, a gente chegou num determinado ponto, a gente chegou num determinado momento que a gente tá aqui em cima da escada e olhando pra tudo que aconteceu. Imagina que se a vida da gente estivesse subindo, a cada momento que passa, a gente sobe um degrau, a gente sobe um degrau, e as coisas que a gente vai vivendo, que vão ficando pelo caminho, a cada degrau que a gente sobe, a gente tem uma consciência maior de tudo que já foi vivido até aquele momento. Então, ele chegou num determinado momento da vida dele que ele parou pra poder fazer uma análise, uma reflexão de tudo que já tinha acontecido até ali, de todos os degraus que ele já tinha subido ao longo do caminho. Só que ele não estava sozinho nessa jornada, ele não estava sozinho subindo essa escada, ele estava com todos esses personagens que ele foi criando ao longo da vida. Aqui, ao longo da letra da música, vamos imaginar que ele tá conversando com um personagem, um desses personagens que em algum momento ele criou, ele vivenciou, que poderia ser ali um reflexo, uma faceta da personalidade dele, e ele tá tendo um momento ali com esse pedacinho de eu interior dele. Então, quando ele fala assim, we passed upon the stairs, nós passamos pela escada. Agora que a gente já tá aqui e nós estamos analisando tudo que já aconteceu até então. Então, nós passamos pela escada. We passed upon the stairs. We spoke of was and when. Aqui, olha só, não podendo traduzir e entender ao pé da letra, mas entendendo o significado. Speak, que é um verbo irregular, no passado ele vira spoke. Então, we spoke, nós falamos, nós conversamos. Conversamos sobre o quê? Sobre o que foi, seria mais ou menos isso. Nós conversamos sobre o que foi no sentido de, nós conversamos sobre as coisas que aconteceram, sobre tudo que se passou. We spoke of was and when. E quando essas coisas aconteceram. Então, a gente conversou sobre o que aconteceu e sobre quando essas coisas aconteceram. We spoke of was and when. Although I wasn't there. Apesar de, que é o significado desse although, apesar de que eu não estava lá, although I wasn't there, o was aqui, o verbo be no passado, né? Nas duas frases aqui é o verbo be no passado. Então, apesar de eu não estar lá, although I wasn't there, he said I was his friend. Ele disse que eu era seu amigo. Said, que é o passado do verbo say, dizer, é um verbo irregular, no passado ele assume essa forma aqui, said. Então, ele disse que eu era, he said I was his friend, amigo dele. Então, olha só, vamos imaginar que ele tá conversando com esse traço da própria personalidade dele. A gente vai presenciar aqui ao longo da letra da música esse diálogo, essa conversa interior. Então, imagina duas pessoas, ou dois seres, ou uma face da personalidade dele conversando com o eu interior dele, né? Então, aqui nesse primeiro momento os dois estão ali, frente a frente, e eles estão conversando. Então, nós chegamos aqui nesse ponto, subimos a escada e chegamos aqui nesse ponto. We passed upon the stairs. We spoke of was and when. E a gente conversou sobre as coisas que aconteceram e sobre quando essas coisas aconteceram. Although I wasn't there, embora eu não estivesse lá, por quê? Porque ele não estava lá o tempo inteiro com todos aqueles personagens. Uma hora ele estava vivendo um personagem, outra hora ele estava vivendo outro personagem, em outro momento ele não estava vivendo personagem nenhum, ele estava simplesmente sendo quem ele é. Então, nesse momento aqui, esse traço da personalidade falou com ele que, embora você não estivesse lá, eu sempre te considerei meu amigo. Então, teve momentos que você estava ausente, que você não estava lá, mas eu sempre te considerei meu amigo. Although I wasn't there, he said I was his friend. Apesar de eu não estar lá, ele disse, esse traço da personalidade disse que eu era amigo dele. Bora cantar aqui dentro do ritmo junto comigo, lembrando pra você que tá chegando agora no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui o que a gente faz? A gente treina cantar a letra da música sempre duas vezes. Então a gente estuda a estrofe, entende o que tem aqui por trás, depois a gente canta a capela e depois com o acompanhamento do karaokê. Este acompanhamento do karaokê, que inclusive fica disponível pra você na íntegra no final desse vídeo. Então fica aqui comigo até o final pra você entender a música inteira, acompanha a aula toda pra você entender tudo que fala na letra da música e no final do vídeo, especialmente para os inscritos aqui do canal, eu disponibilizo esse karaokê pra você treinar cantar a letra da música. Então se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E agora aqui o mais importante é que você cante daí em voz alta junto comigo. Let's go! Essa primeira estrofe fica assim, ó. We passed upon the stairs. We spoke of was and when. Although I
wasn't there. He said I was his friend. We passed the phone fast. He spoke I wasn't when. Although I wasn't there. He said I was his friend. E o fato desse traço da personalidade ter falado pra ele que, ó, apesar de você não estar lá o tempo inteiro e tal, eu te considerava meu amigo, isso pra ele, pro eu real, pro eu interior, foi uma surpresa. Escutar aquilo foi uma surpresa. Como assim? Eu não tava lá sempre com você. Como é que você me considera seu amigo? Como é que pode ser isso? Que é o que ele vai falar na próxima estrofe. Ele fala o seguinte: which came as a surprise. O que veio, which came, esse which aqui, que é um pronome relativo, fazendo referência ao que foi dito. Então, na estrofe anterior, ele falou, although I wasn't there, he said I was his friend. Apesar de eu não estar lá, ele disse que eu era o seu amigo. O que foi uma surpresa. Ou o que veio como sendo uma surpresa. Which came, então came, que é o passado do verbo come, que é um verbo irregular. Which came as a surprise. O que veio como uma surpresa. I spoke into his eyes. Isso aqui é muito massa, né? I spoke, mais uma vez o verbo speak aqui no passado. I spoke into his eyes. Eu falei olhando nos olhos dele. Então, pô, vamos imaginar, né? Ele tendo uma conversa interna, o eu interior dele com um dos traços da personalidade que ele foi criando ali, que seria esse personagem, e ele tava conversando com esse personagem olhando no olho. I spoke into his eyes. Eu falei olhando nos olhos dele. I thought you died alone. I thought, que é o passado do verbo think, pensar ou achar. Think no presente, thought no passado, porque think é um verbo irregular. No passado ele ganha uma nova forma. Então eu pensei ou eu achei que você tivesse morrido sozinho. I thought you died alone. A long, long time ago. Há muito, muito tempo. A long, long time ago. Bora cantar comigo em voz alta? Esse trecho fica assim, ó. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. A long, long time ago. Which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone. A long, long time ago. Aí quando ele fala o seguinte, cara, eu achei que você tinha morrido. Ele, o eu verdadeiro, falando pra esse pedacinho da personalidade dele, pra esse personagem. Cara, eu achei que você tinha morrido sozinho há muito tempo atrás. E aí ele vira, esse traço da personalidade vira e fala, não, eu? Não morri não, claro que não. Como assim? Não, eu não. Oh, no, not me. Ah, não eu. Eu não. Oh, no, not me. We never lost control. Nós nunca perdemos o controle. Como que eu poderia morrer? Quem tá no controle não morre. Então eu não ia morrer. Nós nunca perdemos o controle. We never lost control. You are face to face. Você tá cara a cara, você tá bem de frente, olhando pra quem? Pra pessoa que deixou o mundo todo vendido. Pra pessoa que conseguiu enganar o mundo todo. You are face to face with the man who sold the world. Então aqui, essa expressão the man who sold the world é tipo assim, existem diversas interpretações, é muito bacana se vocês forem fazer pesquisa na internet pra entender a letra da música, as diversas interpretações que existem, e realmente dá pra gente tirar aqui várias interpretações, que pode ser tipo assim, o homem que ganhou muito dinheiro, que conquistou tudo que ele queria, e aí o mundo acabou sendo um lugar vendido, porque tudo que ele queria ele acabou conquistando. Tem esse caminho, essa vertente de interpretação, e tem a vertente que eu, Renata, particularmente considero que encaixa melhor aqui com todo o contexto da narrativa da música, que é tipo assim, como ele sempre se apresentava ali com diversas faces diferentes, como um camaleão mesmo, né? Cada hora de um jeito, cada hora com um personagem diferente, e as pessoas iam comprando a ideia desses personagens. E aí, o homem que conseguiu fazer isso com o mundo é o homem que conseguiu enganar o mundo inteiro. You are face to face with the man who sold the world. Você tá cara a cara com um homem que conseguiu enganar o mundo todo. Bora cantar comigo? Essa parte fica assim, ó. Oh no, not me.
We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Oh no, not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Aí vem aquele solinho épico, maravilhoso. Depois vem uma parte que a minha interpretação é tipo o seguinte, cara, eu não vou ficar aqui batendo boca. Seria, sabe assim, quando você tá conversando com alguém, a pessoa tá querendo colocar ali o ponto de vista dela e tal, você assim, cara, eu não vou ficar aqui discutindo, sabe? Eu prefiro ser feliz do que ter razão. É mais ou menos isso que eu enxergo que ele tá falando que aconteceu aqui nesse momento que ele tava conversando com esse pedacinho, com esse traço da personalidade dele, quando ele fala o seguinte, I laughed and shook his hand. I laughed, então, laugh, que é dar uma risada, mas no passado, laughed é um verbo regular, por isso esse edzinho aqui no final. Então, eu ri, eu dei uma risada, eu dei uma gargalhada, I laughed, e depois ele apertou a mão desse traço de personalidade dele. I laughed and shook his hand. Então, shake hand no presente, shake é um verbo irregular, no passado ele vira shook. Eu dei uma gargalhada e apertei a mão dele. Cara, não vou discutir, não vamos ficar aqui batendo boca, eu dei uma risada do que ele falou, tal, e beleza, é isso aí. I laughed and shook his hand and made my way back home. And made my way, aqui é o passado de um idiom, de uma expressão idiomática, que é make one's way. Como eu sempre gosto de fazer aqui no canal, acho muito bom quando a gente pega expressões idiomáticas que são estruturas que não podem, não devem, não tem nem como serem traduzidas ao pé da letra, palavra por palavra, porque elas perdem o sentido. Então eu sempre gosto de trazer aqui a definição com algum dicionário online que eu indico para vocês, que também traz ali dentro outros exemplos para ajudar a elucidar o que essa expressão idiomática significa. Vamos aqui com o The Free Dictionary para a gente entender essa expressão idiomática, esse idiom. Make your way to or towards something. O que isso significa? Go to or towards something. Ir em direção a algum lugar ou alguma coisa. Exemplo. Would passengers please make their way to gate 15 for the flight to Paris? Por favor, os passageiros podem se conduzir para o portão 15. Would passengers please make their way to gate 15? Para o voo para Paris. For the flight to Paris. Outro exemplo. Don't worry, we can make our own way to the airport. Não se preocupe, a gente consegue ir pro aeroporto por conta própria. A gente consegue fazer o caminho até o aeroporto. Don't worry, we can make our own way to the airport. Get there without help, ride, etc. Então a gente consegue chegar lá, a gente consegue fazer esse caminho, não precisa se preocupar. Então não preciso de ajuda, não preciso de carona, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. Então, make your way to or towards something or someplace, fazer o seu caminho até algum lugar. Só que isso também pode aparecer dentro de uma linguagem figurada. Por exemplo, make one's own way, fazer o seu próprio caminho. Advancing life by one's own efforts, que seria você conseguir avançar na vida, você conseguir subir na vida ou seguir na vida através dos seus próprios esforços. Exemplo, his family hasn't much money. A família dele não tem muito dinheiro. So he will just have to make his own way in the world. Então ele vai ter que aprender a fazer o próprio caminho dele pelo mundo ou no mundo. So he will just have to make his own way in the world. Então a gente pode ter tanto o sentido de fazer o caminho físico mesmo, de você chegar até um determinado lugar, ou a expressão que a gente também usa de, cara, eu vou fazer o meu caminho, I'll make my own way, adotando assim essa linguagem mais figurada. E aí a importância da gente sempre estar em contato com idioms em diferentes contextos. Por quê? Porque os idioms aparecem o tempo inteiro, que são essas expressões idiomáticas que os nativos usam muito. Eu, inclusive, tenho um mini curso só com expressões idiomáticas, são mais de 100 expressões idiomáticas, provérbios e ditados populares, na verdade são mais de 200, porque o conteúdo está distribuído em 2 módulos, um módulo com expressões idiomáticas e um módulo com provérbios e ditados populares em inglês, e tudo contextualizado. Aqui no canal, a gente vê sempre as contextualizações dentro de músicas e dentro dos exemplos
exemplos dos dicionários online que eu gosto de trazer para poder enriquecer aí o seu processo de aprendizado. No mini treinamento, todos os contextos são trazidos com cenas do seriado Friends e também cenas, pequenos trechos ali de outros filmes e séries. Eu gravei um vídeo para poder te explicar melhor como é que é esse mini treinamento, como que ele funciona. Depois, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Quando essa aula aqui terminar, se você quiser, é só clicar no link e assistir o vídeo que eu preparei para você. Então aqui, quando ele fala I laughed and shook his hand and made my way back home, eu dei uma gargalhada, dei uma risada e apertei a mão dele e depois eu fiz o meu caminho de volta para casa. Mais ou menos assim. A gente tava lá conversando, ele tava me falando algumas coisas, tal, tá, eu dei uma risada e depois, ó, voltei para casa. Depois eu dei linha, não fiquei mais ali. Seria mais ou menos essa ideia que tá aqui por trás disso que ele tá querendo dizer. I searched for form and land. I searched for. Primeira coisa, search, que é o verbo procurar. Aqui ele tá no passado. Search é um verbo regular. No passado ele ganha esse ed aqui no final. Então, eu procurei pelo quê? Eu procurei por uma forma. I searched for form and land. Eu procurei por uma forma e por terra. Lembra que o David Bowie, o camaleão do rock, era conhecido ali por ter esses diversos personagens, por aparecer sempre se apresentando de uma maneira diferente? Isso indicava esses diversos traços da personalidade dele, obviamente querendo se mostrar para o mundo, só que ao mesmo tempo também mostra aquela busca pela própria identidade dele. Poxa, quem que eu sou de verdade? Pra onde que eu tô indo? O que isso tudo aqui que tá acontecendo? Eu preciso me entender, eu preciso entender qual que é a minha real forma. E era essa busca que ele tava quando ele fala que ele estava procurando, ou que ele procurou por uma forma. I searched for form and land. Land que é no sentido de terra, terra mesmo, tá? De terreno. Só que a gente precisa entender o que tá por trás do que ele tá querendo dizer. Você provavelmente já escutou dos seus pais que se você quer ter segurança nessa vida, você precisa comprar uma terra, um pedaço de terra, não é isso? Você já escutou, tenho certeza que já escutou de alguém, dos seus pais, alguém te deu provavelmente esse conselho. Por quê? Quando você tem terra, ninguém consegue te tirar aquilo ali. O que de alguma forma pode representar uma certa segurança, que era parte da busca que ele estava nela. Então ele estava procurando por uma forma para entender quem que ele era de verdade, e ele estava em busca de uma segurança maior, talvez por viver em meio a tantas inconsistências ou a tantas inconstâncias. Em algum momento ele estava sentindo a necessidade de ter uma segurança maior, uma estabilidade maior. I searched for form and land. Eu procurei por forma e por terra, nesse sentido de segurança. For years and years I roamed. Por anos e anos, for years and years I roamed. Roam, que é um verbo regular de vagar, de ficar andando por aí, só que no passado é de no final. I roamed, eu vaguei. Por anos e anos eu fiquei vagando. Eu fiquei vagando fazendo o quê? Tentando me encontrar, tentando me conhecer melhor, tentando entender qual que é a minha forma, tentando encontrar a minha segurança. É exatamente isso que está escrito aqui nessa estrofe. I laughed and shook his hand and made my way back home. Eu dei uma risada, apertei a mão dele e saí dali, não tava mais ali naquela discussão. I searched for form and land. Eu procurei por uma forma e por segurança de alguma maneira. For years and years I roamed. Por anos e anos eu vaguei. Bora cantar junto comigo em voz alta. Essa estrofe fica assim. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. E você provavelmente já teve aquele momento, aquela sensação assim, que você fica olhando pro nada. Sabe assim, que você fica olhando pro nada com um olhar meio vazio? Isso que tá na próxima estrofe, quando ele fala assim, ó, I gazed the gazeless stare. To gaze é quando você fica olhando assim, meio ao longe, meio observando, meio encarando. E é um verbo regular, por isso que ele tá aqui, ó, terminando com esse ed no final. O e já faz parte do verbo, então a gente colocou só o d. I gazed, eu encarei com um olhar vazio. The gazeless stare. Esse
sufixo aqui, ó, L-E-S-S, less, que é alguma coisa de menos. I gazed the gazeless stare. Eu olhei, eu encarei com aquele olhar vazio, com aquele olhar de, sabe, você tá olhando, mas não tá olhando? I gazed the gazeless stare. We walked a million hills. Nós andamos por milhões ou por milhares de vales, no sentido de, cara, a gente já passou por muita coisa junto. A gente já passou por muitos lugares juntos. Ele com esses personagens, ou com esse personagem específico que ele tá trocando essa ideia aqui no campo mental dele, descrito aqui ao longo da letra da música. Eles já passaram por muitas coisas juntos. Eles já andaram por milhares de vales juntos. We walked a million hills. Walk, andar, é um verbo regular. Passado é de. We walked a million hills. I must have died alone. Eu devo ter morrido sozinho. A long, long time ago. Há muito, muito tempo. Bora cantar junto comigo essa estrofe? Let's go. I gaze the gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone. A long, long time ago. I gave the gazeless stare. We walked a million hills. I must have died alone. A long, long time ago. E aqui já muito parecido com a parte que ele fala antes, com uma pequena diferença, que ele faz uma pergunta que é a seguinte: Who knows? Not me. Quem sabe? Não eu. Aqui uma dica, um negócio bem interessante. Olha só, essa pergunta, who knows? A gente não tem nem sujeito e nem verbo auxiliar. Nesse tipo de pergunta, o verbo vai para a terceira pessoa. Por isso que o know tá aqui com esse S no final. Who knows? Quem sabe? Quer ver um outro exemplo? Se a gente falasse assim, quem gosta de chocolate? Who likes chocolate? Who likes chocolate? É uma pergunta que não tem sujeito e não tem verbo auxiliar. Então, o verbo vai para a terceira pessoa. Who likes chocolate? Quem gosta de chocolate? Aqui é exatamente isso. Who knows? Quem sabe? Not me. Não eu. Então, dentro da conversa, quem sabe? Não eu. Não, eu não sei. I never lost control. Eu nunca perdi o controle. I never lost control. You're face to face. Você tá cara a cara with the man who sold the world. Com o homem que vendeu o mundo, com o homem que conseguiu enganar o mundo todo. Bora dentro do ritmo comigo, canta aí em voz alta, fica assim. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with a man who sold the world. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. E aí depois vai ter um solinho e pra finalizar a música, repete Who knows, not me, quem sabe, não eu. We never lost control. Nós nunca perdemos o controle. You're face to face with the man who sold the world. Você está cara a cara com o homem que conseguiu enganar o mundo inteiro. Aqui não tem nenhuma outra diferença a não ser quando ele fala, ao invés de I never lost control, we never lost control. E aí, de verdade, eu quero muito saber, você conhecia a versão através do Nirvana, ou você conheceu essa música através do David Bowie, ou através de qualquer outra interpretação? Me fala aqui nos comentários, eu quero saber de verdade. Como eu já falei, eu conheci através do Nirvana, depois do lançamento ali do MTV Unplugged, que eu era vidrada, fissurada, escutei muito Nirvana, e esse acústico MTV foi simplesmente sensacional. Me fala também se você conhecia essa história, essa viagem mental do David Bowie e a letra dessa música tão enigmática que nos abre tantas possibilidades de interpretação. Deixa pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E claro, se você tem algum amigo que é fã do Nirvana, a próxima coisa que você vai fazer aqui é clicar no botão de compartilhar aqui embaixo desse vídeo e mandar aí essa aula nos seus grupos de WhatsApp. Vídeo compartilhado, agora você vai cantar várias vezes a letra da música até que você consiga o seu grande objetivo de cantar a música todinha, sem precisar recorrer à leitura da letra. É por
isso que o karaokê tá aqui disponível pra você. Eu preparo esse karaokê com muito carinho pros inscritos aqui do canal. Então se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, treina cantar a música várias vezes. E eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.